Marcos capítulo 13, verso 3, Marcos 13, 3. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Enganarão muitos. Quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Estas coisas serão o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas vos será concedido naquela hora. Mas aquilo que será concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e um pai ao filho, e haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou. E até agora nunca mais, jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou aqueles dias. Verso 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Deixa aberto em Marcos 13, não fecha apenas os olhos. Santo Jesus, pedimos agora, Senhor, a sua graça sobre nós, o seu auxílio na exposição desse texto. Ajuda-me a comunicá-lo com sobriedade, lucidez, transparência e temor. Que a graça do Senhor domine esse salão nesse instante, a despeito do nosso pecado, insignificância e rebeldia contra o Senhor. Usa de misericórdia com essa geração, com essa congregação, com todos que vão me ouvir e me escutar. Manifesta teu poder, livra-nos da ira vindoura, não deixa nenhuma mente aqui dispersa, nenhum coração irreverente, diante daquele que é 3 vezes santo. Abre ouvidos para ouvir tua palavra. Abre corações para crerem na tua palavra. E abre mentes para que tenham entendimento. Salva-nos e seremos salvos. Liberta-nos e seremos livres. Santifica-nos e seremos santos. Faz teu reino avançar. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho. Amém. Porque o tema que eu vou tratar é o tema que nós estamos vivendo. Ele é atual, ele é pertinente, ele é oportuno. É o Apocalipse. Nós podemos dizer que nós somos a geração mais apocalíptica que já existiu. Por quê? Porque nós somos a última geração. Então, nenhuma outra geração esteve tão próxima
do fim, como nós estamos, pois nós somos a última. Jesus aqui, ele está no Monte das Oliveiras. Ele está sentado com os seus discípulos. Essa aqui é a última semana de vida de Jesus. É uma quarta-feira. Quarta-feira à tardezinha, eles estão no crepúsculo da tarde. À medida que o tempo vai passando, o céu vai se enegrecendo, o dia vai terminando. É a semana da paixão de Cristo. É a quarta-feira. Na sexta, ele vai ser morto. Ele vai ser crucificado. Ele termina aqui o seu último ensino público. Não há mais nenhum registro de algum ensino de Jesus. Ele passou o dia ensinando. Ele está terminando o dia. E ele vai para a quinta-feira preparar a Páscoa. Os preparativos para a Páscoa. Os preparativos para a última ceia. Então, essas vão ser as suas últimas palavras, até ele ser condenado e ser crucificado. Então, na quarta-feira à noitinha, ele se assenta com os discípulos. Depois de dizer da destruição do templo, os discípulos então, aproveitando o ensejo da declaração de Jesus, dizem: Mestre, que sinal o Senhor nos dá? Quando sucederá todas essas coisas? Eles já sabiam que o Messias estava prestes a morrer, significando que o seu tempo na terra tinha terminado. Ele havia cumprido o seu propósito e todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento já haviam sido cumpridas em Jesus. O Verbo havia se encarnado. Maria deu à luz a um menino. Ele cresceu sem pecado, cumpriu a justiça de Deus, morreu na cruz, levou nosso pecado, pagou a dívida e ressuscitou dos mortos. Nisso consiste a história de Jesus. E aqui ele está uns passos do cumprimento total da sua primeira vinda. Depois que ele fala isso, surge uma curiosidade, surge um temor nos discípulos, sabendo que a trajetória do seu Messias já ia terminar, ainda que eles não aceitassem a morte de Jesus. Eles perguntam: Senhor, quando é que irá restaurar Israel? Quando é que tomará posse do teu reino? Quando é que toda a terra será encherada do conhecimento e da glória de Deus? Quando é que o fim ocorrerá? Quando é que o Senhor retornará em glória para tomar posse do seu reino? Então Jesus vai dizer, por que eles perguntaram a Jesus? Porque o próprio Jesus diz: e aquela hora e aquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabia com exatidão quando o fim iria ocorrer, quando Jesus retornaria, quando o século se consumaria e esse século passaria. Mas ele deixa alguns sinais. Ele deixa sinais. Ele não disse quando ele viria, mas ele disse o que esperar. E baseado nesses sinais, nós, a Igreja de Cristo, 2000 anos depois do que ele falou, nós também podemos nos situar, estar alerta e preparados para que esse dia não nos pegue de surpresa. Então ele vai dizer, vai responder a pergunta dos discípulos: quando sucederão todas essas coisas? Que sinais haverão da sua vinda? A vinda de Jesus compreende o julgamento do mundo, a redenção da terra. Nós chegamos no capítulo 14 e encontramos um evento específico. A partir do verso 14 até o 23, vai ser narrado aqui um evento específico. E neste evento, nós saberemos com precisão quando Jesus voltará. Este evento é também um sinal, uma comprovação a respeito da volta de Jesus. É a grande tribulação. Veja comigo no verso 19.
porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora, e nunca mais haverá. É outro sinal que Jesus deixou, é outra marca do fim. Eles perguntaram quando sucederá todas essas coisas e quando elas acontecerão. Então ele vai e ele traça sinais, e ele vai discorrendo um a um, e ele termina dando um dos últimos sinais e derradeiro sinal. Haveria um tempo, uma fase, um evento que anteciparia, precederia a volta do Messias. Este evento se chama a grande tribulação. Jesus disse: virá um tempo de tão grande tribulação que nunca houve na terra e nem jamais haverá. Tudo isso que você está vendo, guerras, rumores de guerras, pestes e fomes, Jesus diria que o mundo estaria passando por muitas crises e muito sofrimento. Só que no verso 7 ele vai dizer: porém ainda não é o fim, isso é só o princípio das dores. Isso que nós estamos passando é fichinha. Esses assassinatos, crimes, epidemias, terremotos, esses falsos profetas, é só o princípio. Ele usa um termo aqui da mulher grávida, quando está para dar luz. Até ela dar a luz, ela sente várias contrações, e as contrações são leves. E à medida que o bebê nasce, as contrações encurtam o tempo e aumentam a intensidade, ou seja, ela tem mais contrações e mais dor. Então ele está dizendo: isso aqui não é o parto ainda, é só o princípio, só são leves contrações, os genocídios, as epidemias, o caos moral, a corrupção, a mortandade, são o princípio das dores. Princípio do quê? Daquilo que ainda haveria de vir. Um período jamais imaginável, um período de sofrimento, de tragédia que a terra nunca contemplou, um período que ultrapassa o morticínio da Segunda Guerra. A Segunda Guerra matou quase 100 milhões de pessoas. Um período pior do que Sodoma e Gomorra, onde Deus mandou descer fogo e consumiu as cidades. Um período até pior que o próprio dilúvio, onde devastou a terra, sobrando 8 pessoas. Jesus disse que seria um período de tão intenso sofrimento, de tão grande calamidade, de tão grande tormento, que a terra nunca tinha presenciado até então um período como esse, e nunca mais vai presenciar. E esse período ele chama grande tribulação. Haverá uma grande tribulação, e então, após a grande tribulação, eu voltarei. Será uma série de eventos cataclísmicos, sem precedentes, sem paralelos. Esse tempo durará até a segunda volta de Jesus. Quando iniciar o período da grande tribulação, da dor, da tragédia, do tormento sobre essa terra, ele só terminará, só será estancado esse período de grande tribulação com a segunda vinda de Jesus, com o retorno. Será o pior momento da humanidade. Nada semelhante desde a criação do mundo. Será uma série de juízos despejados contra a terra. Entretanto, esse é um dos sinais mais precisos da volta de Jesus.